Olá, pessoal. Professor Robson aqui, apresentar para você mais uma aula da disciplina de segurança da informação. Quando as garantias da segurança da informação, elas deixam de existir. O que acontece? É o que nós vamos estudar na aula de hoje. Quando alguma das garantias da segurança da informação deixar de existir, a partir desse momento, a gente diz que você está vulnerável. Olha um exemplo bacana. Você sai da sua casa, certo? Sai da sua casa, vai trabalhar. Num lapso de memória, esquece a porta da sua casa aberta. Você acha que fechou, esqueceu e foi embora. Quando isso aconteceu, se você trouxer para a segurança, vamos lembrar que quando você deixou a porta sem a chave, você perdeu o quê? A confidencialidade da sua casa. A sua casa não é mais confidencial, porque agora você está vulnerável. E estando vulnerável, você pode passar o dia inteiro trabalhando, depois você vai estudar, volta para sua casa, e aí quando você bate a mão na porta, a porta está aberta. Ou seja, você estava numa vulnerabilidade, não foi explorada por ninguém. Por quê? Porque ninguém desconfiou que a sua porta estava aberta. Eu estava vulnerável, ninguém se aproveitou dessa vulnerabilidade. Então, eu estar vulnerável não significa que eu tenho um problema. Significa que a informação não é mais confiável. Eu estou vulnerável. E essa pessoa vai passando e, quando ela bate a mão na sua porta, descobre que ela está aberta. Então, agora, ela explorou a sua vulnerabilidade. Então, aquela pessoa que estava batendo as maçanetas se tornou quem? Se tornou a ameaça à sua vulnerabilidade. A partir do momento que você está vulnerável, você pode receber uma ameaça. Qual é a probabilidade desta vulnerabilidade ser explorada? Esta possibilidade a gente chama de risco. Risco é a chance de ter esta vulnerabilidade explorada por alguém. Estou vulnerável. Como é que eu estou vulnerável? Por exemplo, eu vou lá, acabo de terminar aquele sistema, vou entregar para o cliente e esqueci de tirar os usuários de teste que estavam lá no banco. E aí você esqueceu de tirar. E aí, o que acontece? Essa aplicação está no ar, você não tirou, então ela está vulnerável. Estando vulnerável, o que vai acontecer? Ela pode passar anos sem problema, até o dia que alguém resolve digitar admin. E ameaça feita. Ameaça feita aquela vulnerabilidade. Então, vai depender do quê? De quem é. E aí que eu vou identificar esse risco. Por quê? E aí eu vou entender também se eu devo resolver esse risco ou se eu deixo para lá. Porque eu posso querer deixar para lá, certo? Deixa lá, o dia que acontecer, eu resolvo, certo? O dia que alguém pular o muro, eu dou um jeito. E aí eu deixo o risco lá. Ou eu posso tratar o risco. Eu posso tratar o risco da vulnerabilidade
o quê? Colocando alguém para fazer o quê? Um pentest, um serviço de auditoria para testar vulnerabilidade, ou seja, posso pegar, contratar um pentester para fazer o quê? Para fazer teste de exploração de vulnerabilidade. E um dos testes que ele vai fazer é o teste de quebra de senha. E o que ele vai fazer? Ele tem vários usuários que normalmente as pessoas usam, certo? Ele tem lá senhas que normalmente as pessoas utilizam, certo? E por meio desses dois bancos de informação, por meio de uma técnica chamada brute force, ou força bruta, que é essa técnica? Consiste o quê? Você colocar uma máquina que vai ficar testando usuário, senha, usuário, senha, usuário, senha, usuário, senha, e ele vai validar o quê? Se por acaso alguém deixou nesse sistema uma falha, uma vulnerabilidade desse tipo de senha fraca. E se ele encontrar, esse pentester vai fazer o quê? Fazer um relatório informando que a aplicação daquela empresa, vulnerabilidade de senha fraca. Ele vai dizer qual foi a ferramenta que ele usou, vai dizer como ele fez o teste, vai colocar isso num relatório e vai entregar para a empresa. A empresa que vai programar, então, esse conserto, esse novo ajuste, ou não, ou vai deixar, como eu disse, vai pagar para ver. A partir do momento perdemos a garantia da informação, ou seja, deixamos de ter confidencialidade, integridade e disponibilidade, a gente está vulnerável. Se a gente está vulnerável, a gente pode ou não pode sofrer uma ameaça. Essa ameaça, se alguém me ameaçar e essa ameaça se concretizar, ele conseguir aquela informação, então essa ameaça explorou a vulnerabilidade, gerou um incidente de segurança, uma falha. A probabilidade disso aqui acontecer, a gente chama de risco. Para terminar o nosso assunto, vamos falar aqui de quando esse incidente de segurança, essa falha, gera prejuízo financeiro para a empresa, a gente diz que esse incidente gerou vamos pôr em vermelho para ficar bonito, certo? Gerou um impacto. São palavras bonitas, palavras-chave, mas é que você vai ouvir. Se você estiver numa roda de segurança, você vai ter lá o grupo de resposta a incidente, o grupo que vai tratar quando um incidente acontece, certo? Ele vai tratar essa situação. Toda vez que a garantia for quebrada, estou vulnerável. Se estou vulnerável, apto a receber uma ameaça. A probabilidade dessa ameaça atacar a vulnerabilidade, a gente chama de risco. Quando essa vulnerabilidade é explorada por meio de uma ameaça e ela é concretizada, ou seja, o hacker invadiu a máquina. Ele conseguiu ter acesso ao computador. Se ele conseguiu ter um acesso que não era para ele ter, essa vulnerabilidade foi explorada. E ela foi explorada, se tornou um incidente de segurança. Um problema para a equipe de segurança da informação poder tratar. Vai analisar essa falha e saber por que isso aconteceu. Se esse incidente gerar prejuízo financeiro, a gente chama isso de impacto. Na aula de hoje você aprendeu quando confidencialidade, a integridade e a disponibilidade deixam de existir, você está vulnerável. Essa vulnerabilidade pode ser explorada por uma ameaça, que essa probabilidade a gente chama de risco, e se essa vulnerabilidade for explorada pela ameaça e tiver sucesso, a gente chama isso de incidente. Certo? E toda vez que esse incidente gerar um prejuízo financeiro, a gente chama isso de impacto. Ok? Tudo bem? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Espero que você tenha entendido esses termos. E a gente volta numa próxima aula. Até mais.